Olá, pessoas! E aqui estamos nós de volta e hoje com um assunto muito quente. Tenho certeza que seriam essas as palavras que Érica Souza usaria para definir o começo desse programa, não é, Érica Souza? Assunto pegando fogo. Meu amigo Paulo Júnior está aqui hoje porque teria que estar pela pauta de hoje, que está todo mundo esperando a gente falar. A gente até tem planejado fazer um trabalho no próprio domingo, só que... Mas aí não deu. Não tivemos saúde. Todo mundo aqui toma ansiolítico, deu errado. Não é isso, Jimmy Macedo? Olá, é isso sim. Muito Jimmy estava com ansiolítico naquele dia? Tava. Ele era a única pessoa que tava. A gente desesperada, gritando, puxando os cabelos. Não era Beatriz, puxando os cabelos. E ele lá, calculando estatística. Porque esse povo das exatas, né? Ele fica dizendo, não, ele me preveu. Ele disse, continuando no ritmo que está aqui, daqui a 10 minutos Lula vira. De quatro eleitores que tinha na nossa casa, 3 acordaram com crise de ansiedade, 6 horas da manhã. Isso, eu fui o único que estava com a medicação em dias. E dormiu então, até 7h40. Dormi até 8. Quando ele acordou, já estávamos com meus filhos saindo para votar. E temos um convidado maravilhoso para compor esse jogo de hoje. É porque a gente está sempre em ótima companhia, né? Sempre. E hoje, para avaliar o resultado do primeiro turno das eleições, a gente não podia estar em companhia melhor. Sem dúvida. Não é, Tony Souza? Obrigado. Um abraço, Paulo, Érica. Vocês falando aí sobre a questão de um assunto quente, muito conveniente para o mês que estamos, setembro, né? Calorão é esse que a gente está vivendo, que ar-condicionado nenhum consegue realmente resolver. Mas os calores de setembro se espraiaram para outubro e chegarão a novembro. Esse 2022 está pegando fogo. Mas obrigado aí pelo convite, né, para a gente poder bater esse papo bacana aí desse assunto que parecia que ia terminar no domingo e vai prolongar um pouco mais. Temos até o dia 30, aliás, entrando para novembro, porque com certeza vai repercutir ainda depois de novembro. E assim, a nossa perspectiva era que se um eventual segundo turno fosse no caso do governador para o Ceará. Era uma perspectiva geral. Tanto que a gente, quando saiu as últimas pesquisas que falava na possibilidade real de uma eleição do presidente Lula no primeiro turno, já se dizia, eita, o Lula eleito, ele vai eleger os governadores, então ele vai vir fazer campanha no Ceará, vai ter a presença do Lula aqui no Ceará para a eleição do Elmano. Para mim, posso estar equivocado, mas para mim, surpreendentemente, o Elmano foi eleito no primeiro turno. A única pessoa que previu isso foi Jimmy Macedo. Fora ele, a gente ficava, Jimmy, não tem nem como. Que além de Lombardi, ele ainda né? Mãe de nada. Isso, acho que no sábado já, eu estava dirigindo aí pelas ruas de Juazeiro e eu parei num semáforo atrás de um carro que tinha um adesivo assim com Elmano no meio, Camilo do lado e Lula do outro. Aí eu disse assim, doutor Elmano. Jimmy começou a conversar com o Elmano. Com o adesivo do carro. Foi, olhando no olho dele. Se você ganhar no primeiro turno, eu vou entender. Porque andando com 2 cabas bonitos desses... pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, tudo é possível. Eu, no lugar dele ali, eu também ganhava. Também entendia se eu ganhasse. O Camilo é até bem aparentado. Agora Lula, bonito. Você gostar muito. Ô, Tony, pra gente começar a entrar um pouco mais na análise dos resultados, vamos começar pelo nosso cercado mais próximo, digamos assim, o Estado. Como explicar essa vitória do Elmano em primeiro turno? A que tu atribui essa vitória do Elmano em primeiro turno? E, muito interessantemente, com um capitão Wagner muito mais desidratado do que se planejava observar. Mesmo com uma vitória vindo em primeiro turno. Acho que, ninguém planejava visualizar um capitão Wagner tão desidratado. Foi surpreendente os números, né, o resultado dos números. Eu sou incrédulo com pesquisa. Eu não acredito em pesquisas. Já faz vários anos que eu convivo com notícias, né, porque a gente faz jornalismo e a gente apresenta jornal no rádio. Então, assim, eu sempre gosto de observar muito as pesquisas aqui no nosso cercadinho, como você diz, aqui no Ceará, mas também em outras partes do país. E eu venho observando já falhas de pesquisas já há muito tempo. Então, eu sou incrédulo com pesquisas. O IBOP, inclusive, é um instituto que eu sempre questionei. Tanto é que ele mudou o nome para o IPEC, botaram uns argumentos aí. E agora, dos números que eu vi, foi quem mais ficou longe
da realidade foi o IPEC também. Então, eu sou incrédulo com pesquisas. Quanto ao Eumano, eu dou o crédito, assim, não vou dizer total, mas pelo menos de 80% a Camilo Sobreira de Santana. Eu acho até que o Camilo teve mais responsabilidade com o Eumano do que o Lula propriamente. Agregaram muito o nome Lula, eu acho que o nome Lula é um nome forte, isso é indiscutível, mas eu acho que o grande responsável é o Camilo. Eu conversando uma vez com o Murilo, eu disse, Murilo, o Camilo botou o Eumano debaixo do braço, ele disse, não, botou foi no ombro, no tutum, botou no tutum, e carregou. O Camilo não fez campanha para o Senado. Sim. Camilo, em nenhum momento você viu essa preocupação. Agora, eu vi uma campanha preocupada, onde nós víamos várias lideranças do grupo que estava com o Eumano se dividindo no estado do Ceará. Então, por exemplo, eles buscaram ocupar as regiões. Aqui no Cariri, em determinado momento, estava a Jade Romero, que é a vice, né, do Eumano, ali junto já com uma outra liderança, ou tinha o Fernando Santana, ou tinha ali, sei lá, o próprio Eunício, que veio agora na reta final também. A mulher do Eumano esteve já numa outra região com outra pessoa, e sempre o Camilo ao lado do Eumano. Acho que o Camilo muitos prefeitos, né? Muitos. Eles fizeram logo as alianças com os prefeitos que inclusive deixaram o PDT ou avisaram o PDT, olha, não vou sair do partido, mas eu não posso dizer não ao Camilo. Então, assim, o Camilo foi o grande responsável. E em segundo ponto, para mim, foi a ausência do Cid na campanha eleitoral. Quando o Cid se mantém neutro na campanha, que ele não fala em ninguém, ali ajuda de forma indireta ao Eumano, porque ele não esteve no palanque do partido dele, que era com o Roberto Cláudio. Então, eu acho que, assim, primeiro o Camilo, depois o Cid, essa ausência do Cid, acabou sendo ajuda indireta. Acho que foram os pontos principais do Eumano. E até acho que isso foi muito bom para o Camilo, porque, por exemplo, o Camilo saiu daquela história de que o Camilo é o Ferreira Gomes. O Camilo saiu por causa do Ferreira Gomes. A gente sabe que o Camilo tem uma boa relação demais com o Cid Gomes. Essa relação continua e vai persistir, mas tira esse estigma que havia sobre o Camilo. Então, o Camilo hoje é a principal liderança do estado do Ceará, no que se refere a esquerdas, né, é a principal liderança, e ele, o Eumano, pode agradecer a Deus e depois ao Camilo Santana por ser governador do estado do Ceará e no primeiro turno ainda mais. Pegar essa linha, porque era muito nítido, era esperado que essa eleição no Ceará, principalmente, fizesse um redesenho das forças políticas, né? Que a gente observasse o grupo Ferreira Gomes perdendo força e a consolidação de uma nova liderança política de fato, que era o Camilo Santana. Na tua perspectiva, como fica esse desenho de lideranças políticas no estado? Porque o que a gente observa é o grupo Ferreira Gomes relativamente enfraquecido, né? Rompido entre eles. Exatamente, rompido entre eles. O Tasso Gereissati perde o mandato agora porque não disputou a reeleição, estava lá no barco do Roberto Cláudio, e é uma pessoa que tem cada vez mais se distanciado da vida pública, e a gente tem um Camilo Santana consolidado aí, e a gente tem o Eumano de Freitas talvez caminhando para se fazer uma liderança política no estado, a Isolda que está no governo e está no grupo do Camilo, como é que vai ser o futuro dela? Como é que tu percebe esse novo desenho de forças políticas do estado? E principalmente, como fica agora sem mandato o principal nome da oposição, que é o Capitão Wagner? Aí são vários pontos. Por exemplo, o Tasso, eu não acho que o Tasso ele fica fora da vida pública. Eu acho até que o Tasso deixou de ser candidato num acordo que havia, porque não se esperava antes um rompimento da base aliada. Não havia essa expectativa. Apesar que eu não esperava, em nenhum momento eu achei que a Isolda fosse a candidata. Porque eu vim acompanhando nos bastidores, eu estive acompanhando muito mais de perto em Fortaleza o segundo turno da eleição para prefeito, e já desde lá se falava dentro do grupo do PDT que o candidato era o Roberto Cláudio. E quem se incomodou com a situação do Roberto Cláudio realmente foi o PT. Porque a executiva, principalmente na capital do PT, teve muito embate com o Roberto Cláudio quando prefeito, principalmente o grupo da Luiziane Lins, do próprio Eumano. Então, esse pessoal não queria o Roberto Cláudio. E aí o Camilo acabou sendo aquele cara apaziguador, de conversar, de tentar fazer essa aliança. Camilo Bombeiro, né? Isso, o Camilo acabou para conversar com o Cid e tudo. Mas foi uma coisa meio conversada com o Cid, e o Ciro ficou meio à margem ali. O Ciro não queria realmente a situação, até porque queria o Roberto.
Roberto. Ele Então, queria um nome que defendesse ele dentro do Estado. ele Saiu queria- o nome do PT, não e ia, o palanque. não ia fazer o palanque para Isso, ele queria o palanque para ele, um palanque único, porque havia se precisado de um palanque duplo. E aí a grande questão então assim, eu acho que os Ferreira Gomes, o Ciro, internamente falando, ele já perdeu essa força e o grande nome dos Ferreira Gomes é o Cid. O Cid é a grande liderança. Então, assim, aquela ideia que nós tínhamos de grupo Ferreira Gomes meio que se perde no momento, e aí a gente tem o Cid como o grande nome da família, né, o grande líder, que fica ali equivalente ao Camilo Santana. Mas até o próprio Cid não estaria um pouco enfraquecido também, porque a gente observa uma atuação apática do Cid no Senado, né? É um senador apático. E o Cid se envolveu pessoalmente na campanha da Lia Gomes, que é a irmã dele, candidata a deputada estadual, e a Lia Gomes não teve uma votação significativa, né? Ela entrou, se eu não me engano, foi eleita ali por quociente eleitoral, mas com uma votação bem abaixo do que seria esperado para um membro da família Ferreira Gomes, e principalmente endossada pelo senador da República, enfim, conhecido no estado inteiro, 2 mandatos de governador. Se esperava uma votação um pouco mais expressiva, né? E ela ficou ali na casa dos 50 mil votos. É porque voto para proporcional, voto para deputado, na minha visão, é uma coisa muito diferente, porque você transferir voto é uma situação complicada. É diferente de você, por exemplo, dar um apoio para o governador, que aí você, por mais que houve um rompimento ali dos grupos, do grupo, aí ficaram 2 alas, mas ali era um outro grupo que se formava em prol de uma candidatura, o caso do Elmano. Quando se fala em proporcional, você vê que a transferência não é bem assim. Por exemplo, o Capitão Wagner, que foi o mais votado na eleição passada para a federal, tirando mais de 190 mil votos, a mulher ficou com 50 e poucos mil votos. Ela entrou no último lugar no coeficiente eleitoral. Então, assim, ela entrou, mas bem aquém da votação do marido. Por sobra, né? A gente chama que ela entrou na rabada. Exatamente. Né? Mas aí, para ela foi bom, porque quando se entra assim, entrou, então tanto faz lá rabar como primeiro, tá dentro. O importante é estar dentro. Então tem muito isso, essa questão de transferência. Mas o Cid eu acho que ainda é um nome muito forte, até por conta também do Camilo, porque assim, na convenção lá do Elmano, eu estive lá em Fortaleza, o Camilo deu o tom da convenção. O Camilo, quando falou, ele já chegou dizendo o nome do Elmano, aliás, do Cid e da Isolda. E eu vi que todos os demais entraram na mesma linha do Camilo. Então, o Camilo deu o tom. O próprio candidato, ex-presidente Lula, foi na mesma linha, foi no mesmo tom do Camilo, que para mim foi o melhor discurso da tarde, foi o do Camilo Santana. Então, tem esse ponto. A liderança do Camilo é indiscutível e o Elmano vai ter que ter muita sabedoria para entrar nessa sombra, pegar esse vácuo e crescer para se tornar também a liderança. É porque, assim, é um peso muito grande você ser o sucessor do Camilo. Isso, com certeza. Até, nesse momento agora, Camilo já trabalha, e assim, é o que a gente vê, o que todo mundo fala, nessa projeção nacional, né? E como senador. É natural essa projeção, mas ele precisa que o seu sucessor, Elmano, seja bem quisto socialmente. Bem quisto, né? Como ele. Como então, assim, ele fez com o Cid. Isso, exatamente. O Cid saiu, mas veio com o Camilo, que manteve e, aliás, melhorou a situação. Então, assim, o Elmano tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E muitas pessoas não acreditam. Tem muita gente que não acredita que o Elmano tem esse mesmo poder do Camilo. E tem o pessoal que tem uma aversão a uma parte específica do PT, que é o grupo da Luiziane e tal, que é esse grupo que era o que o Camilo apaziguava, que vinha ajeitar, que o Elmano é muito mais ligado a esse grupo. É porque o Elmano é chamado o petista raiz. Ele é roots. O Camilo nunca foi considerado um petista raiz. Ele era um petista Ferreira Gomes. Até porque ele era do PSB, depois é que ele foi pro PT, então nunca foi considerado petista raiz. A grande questão... Não é raça pura, não. Exato, pronto. E aí, qual é a grande questão? Eu lembro que o Elmano veio para cá no primeiro dia de campanha, eles foram para Canidé, depois veio para cá fazer um ato que foi Horto, do Padre Cícero, depois para o Santo Antônio e depois para Nossa Senhora de Fátima no Crato. Foi no Triângulo Crajubá. E aí algumas pessoas se incomodaram com uma pergunta que eu fiz ao Elmano, porque eu perguntei ao Elmano o seguinte: Elmano, o Cariri ficou mal acostumado. Né? Nós tivemos Cid como governador, o Camilo, ambos que estavam aqui na região com muita frequência. E qual é o compromisso do senhor para a região do Cariri, já que o senhor está 4 anos que não veio aqui?
o fato de eu ter dito, colocado na pergunta, esses 4 anos que não veio aqui, incomodou a muita gente. Então, olha, rapaz, você não era para ter feito isso. Mas ele estava 4 anos sem vir aqui. Sim. Né? Então, assim, eu acho que para o caririense quer saber. O candidato que não teve na Expocrata já me ofende. Pois é, então, ele até disse, não, mas eu estive aqui semana passada, aqui em Santana do Cariri, mas era 4 anos mesmo assim. Então, eu fiz essa pergunta exatamente para sentir, poxa, qual é o teu compromisso com a região? Porque o cara que chega sucedendo o Cid Gomes, ainda inclui outro, o Lúcio Alcântara. Porque o Lúcio Alcântara, que foi antes do Cid, também vivia muito aqui no Cariri, foi quem começou praticamente essa interiorização, a Cláudia Leitão, que era da cultura, estava muito aqui, enfim, do pessoal do desenvolvimento agrário. Aquelas ações dos mestres da cultura que foram muito fortes aqui, que o Cariri foi muito beneficiado, foi com o Lúcio. O mestre da cultura popular, com a Cláudia Leitão. Então, assim, e ele tinha muita força também da universidade, na época do André, que tinha essa ligação. Então, assim, era muito presente. Tinha muito essa ligação. Uma polêmica, porque quem ganhou a eleição lá na Urca foi o Plácido. Exatamente. E o Lúcio que escolheu o segundo da lista, que era o André Zog. Foi uma polêmica. Não, ele era o terceiro da lista, o segundo era a Zuleide. Pronto. E aí o que acontece? Foi uma polêmica na época, mas assim, de certa forma o Lúcio estava muito aqui. Então nós tivemos 3 governadores presentes no Cariri. Então, eu achei oportuna a pergunta, muita gente não gostou. Mas o Eumano começou a vir muito aqui e veio o Camilo abraçando. Então, esse é um ponto. Eu acho que o Eumano tem uma oportunidade de ouro e tem que aproveitar. O cavalo está selado na frente dele. É ele montar e saber galopar. Até porque ele tem o Camilo ali. O Tasso Gereissati, eu acredito que o Tasso é um nome muito... O Tasso hoje, no estado do Ceará, é o Fernando Henrique para o PSDB em nível nacional. É aquele cara consultor, cara respeitado, que tem moral, que tem peso e que não pode ser descartado. Me disseram uma vez, o Tasso está velho, não sei. Eu li hoje num grupo do WhatsApp, esse acabou. Eu digo, meu Deus do céu, que ignorância. Dizer que Tasso Gereissati acabou. É líder, eu acho que assim, a gente não pode descartar líder, os verdadeiros líderes, porque tem aquele líder, porque, por exemplo, o Tasso perdeu uma eleição para o Senado que ele subestimou, de certa forma, que foi naquela época com o Eunício e com o Pimentel, porque ele esperava o apoio do Cid, até porque o Cid se elegeu a primeira vez com o apoio nos bastidores do Tasso. Tasso queria botar o Cid com o Lúcio Alcântara como vice, o Lúcio era o governador e não quis aceitar, então meio que rompeu com o Tasso naquela ocasião, e o Tasso já trabalhou o Cid, ligou para todo mundo que era do lado dele, meu candidato é o Cid. Ele não se apresentou, mas não subiu em nenhum momento palanque com o Lúcio Alcântara, Cid Gomes Pá foi eleito. Então, nos bastidores se fala que o Cid apoiaria o Tasso para o Senado. O Cid só declarou apoio naquela época da campanha para o Eunício e não falou no Pimentel. Isso incomodou o pessoal do PT, principalmente a Luiziane. O próprio Lula pessoalmente veio pra cá e botou os dois assim. Isso, e disseram, inclusive, foi a Luiziane que tinha instigado ao Lula vir para cá. Chega aqui que o homem não vai apoiar o Pimentel, não. E mesmo assim o Cid segurou, demorou. O Tasso foi que não aguentou, estou pau da barraca, rompeu. Só que ele não quis casar o nome dele com Alexandre Pereira na época, para não prejudicar o Eunício. E isso foi ruim, porque quem votava no Pimentel não votava no Tasso. Quem votava no Tasso não votava no Pimentel. Mas os dois votavam no Eunício, que na época não tinha rejeição. Então o Eunício foi o mais votado e o Tasso subestimou Pimentel. Aí depois o Cid ligou o nome ao Pimentel, era o Pimentel do Lula e tudo mais. Lula num momento muito bom, para Pimentel era senador. Eu me lembro que tinha um programa de TV, um dos programas de TV, que era o próprio Lula falando e dizia, era como se ele estivesse brigando, parecia um professor, ou então um pai colocando moral na sala, ele dizia, quem vota no Pimentel, vota no Eunício. Quem vota no Eunício, vota no Pimentel. Aí ele fazia assim, ele não diz a palavra acabou, mas ele fez assim. E era assim, bem, eu digo, eita, como foi com força, assim. E aí o Tasso a gente via isso, que só tinha o Eunício. O grande senador era o Eunício, os outros... ficou tranquilo. E aí o Tasso perde a eleição. Quando 4 anos depois, o Tasso teve uma eleição semelhante à do Camilo agora. Tranquila, sem maiores problemas. Há quem diga, nos bastidores, que os Ferreira Gomes, até como uma forma de... Tanto é que depois que o Cid ganhou a eleição... os próprios Ciro já chegou elogiando a liderança do Tasso. O Tasso perde a eleição e ele já chega elogiando, e há quem diga que ali é uma forma de reaproximar do Tasso. E depois botaram o Mauro Filho contra o Tasso Gereissati, seria uma estratégia nos bastidores, se fala, até para facilitar a vida do Tasso, como uma forma de, assim, de dizer, a gente
falhou com você lá atrás, vamos retribuir agora. Vamos ajeitar aqui. Porque o Mauro não era tão popular na época. O Mauro é considerado um grande político do Estado, mas ele sempre está naquela situação indigesta. político de bastidor. É assim, ele está numa situação indigesta. Ele é secretário do quê? Da Fazenda, o cara do tributo, o cara do imposto. É difícil você ficar popular assim, né? Então, mas sempre é um cara que tem boa votação, tem um pai dinossauro da nossa política, o seu Mauro Benevides, né? Então, assim, ele é um cara que tem uma atuação muito forte na política, mas não é tão popular. E aí o Tasso vai e entra. Então, assim, eu acho que o Tasso ainda é uma peça importante no tabuleiro. Não pode ser descartado. E o fato de Tasso também não ter saído candidato ajudou na campanha do Camilo, porque queira ou não queira, o Tasso poderia engrossar. Ganhar é outra coisa, mas ele poderia engrossar o caldo. E aí o Tasso ficou ali, por mais que tenha ficado no Roberto Cláudio, tirando o nome do Tasso, Camilo ficou à vontade para o Senado. E tem a situação do Capitão Wagner, porque a minha surpresa do Capitão Wagner foi realmente a votação que foi menor do que se esperava do Capitão Wagner. Muito menor. Por mais que ali orbitando os 33%, se eu não tiver equivocado. Isso, então por mais que a esposa dele tenha entrado como deputada federal, a Daiane do Capitão, eu acho que uma das grandes falhas... Isso me incomoda tanto. A questão do parentesco, assim... Não, de ser fulano de não sei quem. Sim, porque sempre é uma mulher... atrelada a alguém. Ela não é ninguém. Sim, estou entendendo. E aí uma situação mas ali foi até uma jogada de marketing, né? Para que as pessoas soubessem que era a esposa do capitão, né? É igual David e Raimundão. Pronto, David e Raimundão, exatamente. E tem uma situação que eu acho que prejudicou o capitão. O fato do capitão não atrelar o nome dele ao Bolsonaro, isso foi ruim para ele. Porque, por exemplo, eu perguntei ao capitão sobre isso na campanha. Deixa eu sair do armário agora, depois da derrota. Porque na campanha eu perguntei a ele, capitão, o presidente Jair Bolsonaro já declarou que o senhor é o candidato dele do estado do Ceará. E o senhor, até o momento, não falou no presidente. O senhor está escondendo o presidente da sua campanha? E ele disse que não, que o partido dele tinha uma candidata, ele podia explicar que era Soraya Tronic e tudo mais, que foi outra figura também nessa campanha eleitoral, né? Uma resenha. E aí ele veio com esse argumento. Mas eu acho que foi ruim, porque assim, existia um grupo, que é o pessoal chamado Patriotas, né? Se denomina Patriotas, que é muito forte, muito apoio, muito fiel ao Bolsonaro, que se incomodava com isso. Outra coisa que incomodou, o Raimundo Gomes de Matos, que é um bom nome da oposição, foi deputado federal, foi prefeito de Maranguape, foi secretário de Estado, e tem uma boa atuação, enfim, em vários projetos, da época do Denox, transposição, inclusive das agentes sociais. Ele sempre teve muita atuação, o Raimundo, era um nome muito bom, só que não era considerado um patriota. Eles queriam, por exemplo, a Mayra Pinheiro, que não quis ser vice, mas quiseram a Mayra Pinheiro. E que inclusive concorreu a uma vaga na Câmara Federal e foi derrotada. Teve uma votação em torno de 25 mil votos, né? Ficou como suplente. Eu não recordo agora a votação dela, mas foi em torno disso. Ela ficou como suplente. Ficou como suplente. Ficou muito feliz. Muito feliz, porque para mim essa mulher ela deveria responder no Tribunal de Haia. Mas aí é outra história. Aí é outros 500. Aí o que acontece? A Mayra não quis, naquela ocasião, tinha sido candidata ao Senado na passada, né? 4 anos antes. 4 anos antes. E aí ela acaba não querendo, preferiu ficar como candidata a deputada federal. E aí ficou aquela coisa meio que incomodando o pessoal lá, mas aí era o candidato que tinha, era o Capitão Wagner. Então eles todos apoiaram, foram para cima, e os chamados patriotas foram de forma mais ferrenha fazer campanha para o Bolsonaro, por mais que o Wagner não se pronunciasse quanto a isso. E eu acho que isso foi ruim para ele. Foi ruim, eles se sentiram ofendidos. Eles são muito unidos. Você vê a votação do Carmelo, né? A votação do André Fernandes. E do André Fernandes. Então, assim, a votação da galera assim, patriota mesmo. E todos que ligaram seu nome aos candidatos a presidente, tanto faz ao Bolsonaro como ao Lula, lograram êxito. Lograram. Aqui, por exemplo, os 2 mais votados do Estado são do PL. O PL se fortaleceu em nível nacional, tanto no Congresso Federal como no Senado. Então, o PL teve resultados expressivos que devem ser considerados nessas eleições, que não terminaram ainda, pode até vir a aumentar, mas tiveram situações bem interessantes para o PL e a União Brasil. Agora, eu acho que o Capitão Wagner falhou estrategicamente na eleição, não ter agregado o nome dele ao Bolsonaro, perde agora, ele vai ter que situar, deixar a poeira baixar, fazer uma avaliação do que aconteceu e com certeza vai torcer para que o Bolsonaro ganhe essa segundo turno, até para que ele possa ter uma perspectiva melhor
para daqui a 2 anos, quem sabe, buscar a Prefeitura de Fortaleza, ou a 4 anos, porque hoje nós não temos um outro nome forte na oposição no estado do Ceará. Não. O Tasso já deixou claro que não quer ser mais candidato, né? E nem tem essa ligação próxima ao Capitão Wagner. Se o Tasso fosse tentar alguma coisa, eu acho que ele não tentaria algo tão longe Pra desse executivo, espectro não. que está estabelecido no comando do Estado. Eu acho que o Tasso E não pra quer mais executivo, executivo. muito O Tasso tem menos. alguns problemas de saúde, nos bastidores todo mundo sabe disso. Ele já teve Ele de saúde há muito abriu tempo. mão da posição de vice da Simone Tebet. E executivo é outra coisa. Legislativo é uma coisa mais tranquila, executivo é mais complicado. Muito mais. Eu não acredito que o Tasso queira mais ser também, candidato. Eu eu acho que ele também. vai ter atuação na política, mas não como candidato. E aí, tanto é que ele já falou em apoio aí ao Já declarou ex-presidente apoio ao Lula, né? ex-presidente Lula. Exatamente. Então, eu acho que assim, o Capitão Wagner vai ter que fazer uma reavaliação e ver muito o que é que vai acontecer nesse segundo turno para saber o que é que ele pode projetar. Porque ele é o único nome que tem assim forte na oposição aqui no estado do Ceará, mas a gente vai ter que esperar detalhes, cenas dos próximos capítulos. O Capitão Wagner tentou se esquivar de todas as formas. Você não encontra uma imagem do Wagner sequer usando uma camisa amarela, para não ter essa associação, pelo menos na semiótica, em todos os sentidos. Tinha um programa de televisão que ele usava uma eleitora para dizer, né, capitão, eu voto No senhor, mas não voto no seu candidato a presidente. presidente. E ele dizia que tudo bem, que era assim mesmo, e repetia isso em vários lugares. Ele apanhou muito na campanha, principalmente muito do Elmano, que foi uma estratégia do PT, de fazer essa associação dele. O próprio Roberto também. O Roberto também, né, essa associação dele, e ele sempre se esquivou. Ele quis fugir da polarização e foi ruim. E foi ruim para ele. Ele foi engolido pela polarização, isso, né? soou Não como tinha muita covardia. alternativa. Soou como se ele tivesse, de fato, se acovardando. Já o Elmano, ele mergulhou nas águas do Caldas. Ele quis muito, assim dizer, e tanto que usava esse Ceará 3 vezes mais forte, o Dingo era Lula, Camila e Elmano, sempre nisso. E uma coisa que eu achei muito, que a gente comentou até no sábado à noite, foi... Porque a gente estava na dúvida, quem é que vai encerrar a campanha aonde? Quem vai? Aí Paulo disse, vamos todo mundo encerrar em Fortaleza. Depois Paulo disse, não, o Elmano encerra a campanha no Cariri. O último ato de campanha vai ser no Cariri. Aí quando foi mais tarde, eu disse, Paulo, quem vota primeiro é Camilo. Quem abre os trabalhos é o Camilo, ladeado da Jade e do Elmano no Cariri. Então é o que a gente estava falando no começo. O tanto que o capitão quis correr do Bolsonaro, o Elmano quis fazer essa associação com o Camilo. Fez certo. Fez certo E chegou a incomodar muita gente, até no próprio PT. Sim. Porque ele só falava em Camilo, em Lula, Camilo e Lula, e isso começou a incomodar. Houve pedidos até de remoção de propaganda. Que ele pudesse falar mais, assim, propostas, pudesse ser mais propositivo nesse sentido. Mas acho que o Elmano estava consciente do desconhecimento dele da população, isso, né? Assim, isso. É uma campanha que considera o desconhecimento. Eu acho que ele sabe foi humilde. Que precisava ele foi humilde, atrelar o nome dele a alguém. Ele foi humilde o suficiente para isso. O governador e o presidente, que são conhecidíssimos e muito populares no estado. É por isso que eu digo muito a questão do Camilo, porque assim, o Camilo foi o cara que esteve aqui com ele, foi o cara que realmente endossou o nome do Elmano. E ele foi humilde o suficiente para dizer que, ou seja, eu sou o candidato do Camilo. Por mais que eu não acho que seja, eu acho que a escolha não passou só pelo Camilo. Não, né? Teve exatamente. Ali também o pessoal lá dentro do PT. Eu acho que nem sequer seria a primeira opção do Camilo. Mas assim, todo mundo como fez a estratégia. vale, né? Mas todo mundo fez a estratégia. Olha, o Camilo é o cara a botar o carro na rua e realmente foi o que ele fez. E quem conhece o Camilo sabe do amor do Camilo pelo Cariri. Sim. Então, desde o primeiro mandato do Camilo, e eu acompanhei muito na época, na campanha 2000, quando ele foi candidato a prefeito, o primeiro comício do Camilo lá em Barbalha foi lá no bairro Bela Vista. E o Camilo, depois, ele sempre ficou tendo essa situação. Quando ele foi candidato a deputado estadual, do mesmo jeito, sempre lá, começando lá em Barbalha e encerrando também, sempre aqui na região do Cariri. E ele muito simbólico. É simbólico para ele, principalmente, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito Barbalha, porque o Camilo nasceu no Crato, mas as raízes do Camilo sempre foram muito fortes em Barbalha.
né? E eu tanto acho que fantástico esse fato dele ainda de ter o domicílio eleitoral sem Barbalha. tanto é eu que acho incrível ter demais. mantido Ter ao longo do mantido, tempo. porque Muita gente não era muito sabe. natural ele ter transferido para Fortaleza, né? ele transferiu uma vez. Foi? Muita gente não sabe disso. Olha, o ó, Cid, Revelações. o Cid chegou a falar para o Camilo transferir o título dele para Fortaleza. O Cid chegou a pensar em lançar o Camilo a prefeito de Fortaleza. Meio que o Tasso fez com o Ciro, Sim. lá no finalzinho dos anos 80, o Cid ia fazer isso Com o Camilo. E o Camilo mudou, sabe? E eu tenho uma amiga lá em Fortaleza que participou de uma missa lá, exatamente sobre isso. E quando o Camilo falou, essa minha amiga me disse, estava lá, disse que o Camilo chegou a chorar, porque ele mudou o título acompanhando o líder, que era o Cid, e mais incomodado porque ele queria mesmo era aqui. E aí teve toda a conjuntura política lá, a Luiziane muito forte lá dentro ainda em Fortaleza, e acabou que ele não saiu candidato. Aí ele foi e voltou para cá. Né? Mas ele chegou a ter o título lá em Fortaleza. Então o Camilo sempre deixou muito claro as raízes dele aqui na região do Cariri, e não vai ser diferente. Foi assim que a coisa funcionou. A saída dele do governo, o último dia de saída dele do governo, que ele foi fazendo lá aquela série de inaugurações, que o último foi lá no Centro Cultural do Cariri. Centro Cultural do Cariri, que foi um discurso extremamente emocionado, chorando muito, muito. Ele tinha horas que a gente não estava nem entendendo o que é que o governador está falando. O Camilo sempre quis seguir carreira política. Quem lembra, conhece. Até porque ele era muito tímido. Quando ele era o menino de Eudoro, encabulado. Exatamente. Eu achava muito bonitinho, né? Porque eu fazia campanha pro pai dele. Ele chegando, o menino de Eudoro chegou. Porque esse seu Eudoro, parabéns, seus filhos são muito bonitos. E muito parecido. O Thiago com o Camilo, quando ninguém conhecia o Camilo, com todo respeito, o Thiago chegava aqui, o pessoal pensava que era o Camilo, pela semelhança na época. Muito bonito, e na época, que 20 e poucos anos atrás, eles jovens, e eles iam entregar alguma documentação, ou até mesmo levar material para os comitês, e ficava aquele tititi. O menino de Eudoro chegou. E ele era muito tímido, muito. Eu sempre conto essa história, assim, meu Deus, quando eu vejo hoje, me emociona quando eu vejo os posicionamentos dele, o uso do palco, porque ele é um showman, Camilo. Ele Mídia trade funciona. Bastante. Contrata esse serviço para você. E você vê quem era o menino de Camilo que sequer, você que conhece ele desde de moleque, ele sequer levantava a cabeça. Então, o Camilo em 2000, eu cheguei a trabalhar na campanha como locutor. Eu estava começando a carreira, inclusive já estava no rádio. No ano 2000, a gente tinha reuniões lá que a gente saía 3 horas da manhã da casa do pai dele lá no Caldas. E o Camilo sempre muito tímido. O vice dele, o Tassiano Sampaio, que na época era do PT, o Camilo era do PSB, ele chegou para mim uma vez aí na campanha e disse, cara, o Sampaio parece muito burguês, me chame Tassiano do PT. E aí eu comecei a chamar o Tassiano. E o Tassiano descia, ia tomar uma no bar e tal, e o Camilo ainda muito tímido. Chegou algum momento que diziam que o Tassiano era mais popular do que o Camilo. Mas era. No primeiro ano que ele foi candidato. Foi uma experiência, lógico, né? E o nome do Camilo foi projetado para 4 anos depois, que foi quando ele teve realmente a primeira campanha muito forte e com condição de ganhar a eleição lá em Barbalha. Perdeu por 189 votos para o Rômel, que teve que vir ser candidato. E ainda teve aquele vai e vem. Rômel cara foi porque caçado. Depois hoje caça Camilo. Aí depois, em 16 dias, teve essa mudança. O Camilo passou 16 dias, depois o Rômel consegue eliminar e volta, enfim. E foi um vai e vem danado naquela ocasião, que chegou a atrapalhar até o Rômel na administração lá no município. Mas o Camilo veio evoluindo e ele sempre teve a vontade de seguir carreira na política, né? Tem a grande referência o pai, o Eudoro, que tinha sido deputado estadual há alguns mandatos. A mãe foi vice-prefeita lá em Barbalha. Depois o Eudoro saiu candidato ao Senado, mas não conseguiu êxito, e o Camilo sempre teve isso. E aí contou, né, com o apoio do Cid. O Cid, realmente, depois que Camilo perdeu a segunda campanha dele em Barbalha, em 2004, ele entrou para aí ele entrou
Na verdade, nem entrou para estadual. O Cid colocou ele como secretário de Desenvolvimento Agrário. Foi. Primeiro ele foi Foi passear. Ali realmente o Cid deu toda a condição de popularizar o Camilo, com vários projetos na zona rural dos municípios do interior. E aí ele foi ser candidato a deputado estadual. E outra coisa, e ainda tinha a história do pai dele. Então, o pai dele como deputado estadual. Quando o Lula ganhou a campanha... E o pai dele tinha esse trabalho assim, dessa secretaria. Quando foi em 2002 que o Lula ganhou a eleição, se eu não me engano, o Eudoro ficou numa área do Denox. Foi, no Denox. Então, ficou na área do Denox, com o Cid entrando como governador 4 anos em depois. 2006. Aí ele veio para 2006, meu Deus, foi 2006. 2006. Aí o Camilo foi ser secretário de Desenvolvimento Agrário, aí meio que aliou aquilo ali, e aí o nome do Camilo estourou, todo mundo conhecendo, e aí veio a campanha para deputado estadual. Que ele se sagra como deputado estadual. E aí o que o Camilo fez, com o Eumano agora, o Cid fez com o Camilo. Foi. E aí o Camilo foi o deputado mais votado da época, mais de 130 mil votos. E aí, quando ele ganhou, assumiu como deputado, aí veio ser secretário das cidades, e aí tinha contato com todos os prefeitos. E mesmo assim, o Cid queria o Camilo como governador, mas o PT não queria. O Camilo começou a trabalhar para deputado federal. Foi. E eu lembro que eu estava no jogo do Brasil com o Chile. Pois eu vou falar de um jogo também, já. Brasil e Chile, Copa do Mundo, no jogo que estava tendo a cobrança de pênalti lá no Crato. E aí a gente estava lá e estava aquela conjuntura, porque o Cid queria articular, estava articulando para o Camilo ser candidato ao governo. E o Camilo estava naquela, esperando para ver o que é que ia dar, porque aí tinha uma negociação interna junto com o PT, com Guimarães e tudo, os bastidores muito fervendo naquela ocasião, mas o Camilo já consciente, trabalhando para deputado federal. Pronto. O que viesse depois, viria. Era lucro. E viria. Até eu tive a informação que ele chegou até a propor o João Hilário para ser candidato a deputado estadual aqui, ele fazia dobradinha em Barbalha, em algumas cidades aqui da região. E o João não quis na época. E aí eu tô lá assistindo o jogo, eu já estava, acho que, entrando nos pênaltis. O Brasil empatou com o Chile, vai para as penalidades, Copa do Mundo. De repente eu recebo uma mensagem de um amigo em Fortaleza, ele disse: "Ei, bicho, terminou a reunião agora, Camilo é o candidato ao governo do estado, vão ligar para ele confirmando." O Camilo não estava nem na reunião, segundo esse amigo. E aí comunicaram o Camilo que era candidato ao governo. E aí pegou todo mundo de surpresa. Aí foi quando foi o Camilo, candidato, o Domingos Filho foi o candidato ao Senado, né? E a Isolda, candidata a vice na chapa. E aí o Cid veio e o Camilo soube entrou. Antes em outro jogo. Teve um jogo, eu não me lembro. O negócio é o jogo. O negócio é futebol. Vamos mudar esse assunto. Chega dele. Teve um jogo, eu acho que foi a despedida do Ronaldo Angelim, lá no Romeirão. Foi a despedida do Angelim. Eu sei que foi um jogo que o Zico veio. Foi um jogo que marcou um jogo de encerramento, de que despedida. O Zico veio. E o Camilo, na minha cabeça até então, ia ser candidato a federal, porque já se falava nisso. Foi o mais bem votado, vai ser federal, já inclusive, era um nome forte. O Camilo estava jogando. Deixa eu contar, para não dar spoiler. Estou lá sentada naquela partezinha da imprensa, não sei o quê. Aí o povo chegando para jogar, o Camilo... Quando o Camilo senta assim na minha frente, de costas, ele chega, fala com ele. Quando ele senta, aí tá lá, Camilo 13. 13, exatamente. Eu pego na mão do Jimmy, na hora disse, ele vai ser governador. Aí Jimmy, tu acha? Eu digo, sair? Tem perigo dele se gastar como deputado federal. Ele vai ser candidato a governador. Jogou aquela história, a semiótica daquela camisa Camilo 13 na minha cabeça nunca saiu, assim, pronto. Esse homem vai ser governador. E a toda a timidez que Camilo tinha foi se acabando a partir daí. Camilo ia inaugurar a Arenias. Vamos aqui quebrar um pouco, era para ter outras pessoas para conversar sobre isso. E ele jogava no time dos sem camisa. Cadê a timidez de Camilo nesse momento, Brasil? Mas já conquistando votos, estava certo. Ei, mas já estava aí o quê? Com 10 anos na vida pública. Então ele já estava passado na casca do alho. Já. Só para a gente não se desviar tanto do assunto. Antes da gente ponderar coisas sobre a formação do Congresso e a eleição presidencial. Queria, Tony, que tu comentasse o quão definidor o Cariri vem sendo para as eleições governamentais. Porque, assim, já foi nítido nas últimas 2 campanhas de Camilo, e nessa eleição era evidente que os 3 principais concorrentes enxergavam o Cariri como crucial para a sua eleição. Campanhas, inclusive, direcionadas. Eumano não saiu daqui, né? Ele fez muitas agendas no Cariri, em todas as cidades. O Roberto Cláudio veio em vários momentos a cumprir agendas no Cariri e construiu programas e anúncios na publicidade de TV e rádio direcionados ao Cariri. Assim, a publicidade era para o Cariri. Para fazer Juazeiro, eu digo, fala. Exatamente. E o capitão,
apesar de não contar com um apoio largo de prefeitos, ele tinha um apoio circunscrito a Juazeiro, mas esteve muito no Cariri. Né? Ele visitou Juazeiro e cidades da região muitas vezes. Como é que tu enxerga o Cariri ganhando, né, assumindo de fato esse protagonismo como uma área crucial e percebida por todos os candidatos? Assim, a gente tem que atuar no Cariri. Não adianta focar nos 2 milhões de votos da capital. Né? Até porque lá o capitão ganhou. Isso, se não conquistar o Cariri, essa campanha não vence, essa campanha não vai para frente. É porque assim, eu acho que já está há algum tempo essa situação, até antes um pouco do Camilo. Isso já vem acontecendo. Vocês já pararam para perceber, por exemplo, o Triângulo Crajubá, e às vezes eu digo que Barbalha é enxerida, porque Barbalha, com 60 mil habitantes, ela é uma cidade bem menor do que Juazeiro e Ele Crato. Ele tá brincando, Barbalha. Mas, até porque eu sou de Barbalha, e eu costumo dizer que Barbalha é bem enxerida, assim, porque nenhuma outra cidade do porte de Barbalha recebe tanta visita de candidatos, inclusive para presidente. Presidente, exatamente. Tá entendendo? Porque, por exemplo, o Lula esteve aqui em 2000, né, quando veio, foi para uma campanha em Barbalha. Foi para o comício em Barbalha e em Juazeiro. Eu não lembro se foi para o Crato, mas foi para Barbalha e Juazeiro. O Serra esteve aqui, o Alckmin esteve aqui, sabe? Então sempre passaram ali por Barbalha. E aí essas candidaturas também. O Barbalha sempre teve nomes fortes na política. Leão Sampaio, pai de Mauro Sampaio, de Barbalha. O Mauro Sampaio, que é um dos grandes nomes da política de Juazeiro, mas ele dizia, ele só nasceu em Fortaleza, né? Mas ele dizia, eu amo Juazeiro, mas sou filho de Barbalha. Ele se considerava filho de Barbalha, que só nasceu em Fortaleza e se criou em Barbalha. Tanto é que morreu, pediu para ser enterrado lá, tá sepultado lá em Barbalha, o Mauro Sampaio. Né? E aí sempre tiveram vários nomes. O próprio Rômio, que é de Juazeiro, chegou a pensar em ser candidato a prefeito aqui de Juazeiro do Norte, mas viu em Barbalha a abertura, a porta para entrar na política. E foi prefeito de Barbalha 2 mandatos, 3 vezes deputado federal, né, tendo como seu domicílio eleitoral Barbalha, e até hoje, por mais que esteja, tem uma influência muito grande, ainda é um líder muito forte da oposição em Barbalha. Então, o Triângulo Crajubá foi muito assim. E depois a gente foi ramificando com outros nomes fortes aqui na região. Aí você vem com o Hélio Landim, Salviano, né, Carlos Cruz, Raimundão, que a gente, então hoje aqui, mas, por exemplo, Raimundão lá de Aurora, Salviano lá de Vaze Alegre. Então são pessoas que se concentram aqui, os Landim do Brejo Santo. Então são muitos que se concentram aqui no Triângulo Crajubá, mas que vêm de fora, e aí começou a fortalecer. Então a política, sem contar que nós tivemos, quanto tempo Adalto Bezerra? Os Bezerras daqui do Cariri. Né? Então, assim, nós tivemos o Cariri muito forte lá no passado, veio o Tasso Gereissati com aquela história de tirar dos coronéis. Sim. Com pouco tempo já estavam os coronéis junto com o Tasso Gereissati e o protagonismo do Cariri voltou a acontecer. Então, a gente sempre teve... Na época do Cambeba, né? Na época do Exatamente, Cambeba. Só era Fortaleza. Isso. Então, assim, a gente sempre, com o passar do tempo, o Cariri voltou a ter esse protagonismo e sempre esteve aqui. Agora, como o Camilo, o Cid veio muito para cá e o Camilo virou governador, então a gente tem a impressão que a coisa é muito forte agora. Mas não, sempre o Cariri foi determinante. Agora, com o Camilo, essa atenção ficou mais destacada e depois ficou aquela. Sem o Camilo, tem que ter alguém do Cariri. E como nós não tínhamos ninguém na chapa do Cariri, quem era o filho do Cariri que tinha um peso para tentar direcionar a campanha? Camilo Santana. E foi isso que aconteceu. Tanto é que o Roberto Cláudio foi desidratado dessa campanha por conta disso, porque todos os prefeitos do PDT, todas as lideranças do PDT, pelo menos 80% ou mais, ficou com o Eumano, né? Ficaram com o Eumano por conta do Camilo Santana. Poucos, acho que o doutor Ítalo, lá em Nova Olinda, doutor Lourim, prefeito de Missão Velha, ficaram com o Roberto Cláudio. E aí alguns vereadores, algumas lideranças assim, mas a grande maioria ficou realmente com o Camilo. Inclusive a debandada, que foi assustadora. Então o Cariri sempre teve essa força, por um período teve essa oscilação, mas o Cariri, acho que ele nunca deixou de dar as cartas. As cartas porque
por Fortaleza, a grande imprensa em Fortaleza, então se colocou muito Fortaleza e a maior parte do eleitorado está lá. Sempre foi forte, só não fazia zoada, agora a gente vai. Pronto. E aqui é o peso da balança. Na hora que disser assim, tá tudo equilibrado, tá. Quem vai dar o peso da balança? É o Cariri. Sempre, eu vou esquecer nunca, eu já contei milhões de vezes, vou contar para meus filhos, meus netos, para todo mundo. Na primeira eleição do Camilo, que era Camilo e Eunício, e começava a apurar os votos, sempre começa por Fortaleza, né? E eu me lembro, eu morava no Crato, e eu atualizando o site, vendo a apuração, e a Dilma já tinha dado certo para a Dilma. Eu disse, vou tomar banho, vou sair para comemorar a vitória da Dilma, e crente que o Eunício seria, porque o Eunício estava ganhando, o Eunício era governador. Fui tomar banho. Quando eu estava ajeitando os meus casos, a gente chegou, abriu a porta e disse assim, virou, Camilo ganhou. E eu, Camilo ganhou. Aí, Jim, sério que estavam esperando abrir as urnas do Cariri. Abriu as urnas do Cariri e literalmente virou. Exato. É o que aconteceu, já puxando já a gente já pode ir pro Nacional? Deve. Não, só uma situação. O que aconteceu quando abriu as urnas do Nordeste, que o Bolsonaro estava na frente, quando começou a subir a apuração. Uma reversão de quadro. E, inclusive, antes de falar dessa questão do Nordeste, tem uma situação que deve ser lembrado. Juazeiro do Norte, o Padre Cícero, certo? O Padre Cícero é protagonista aqui. O Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro, que naquela ocasião foi o nome da política para apaziguar o clima político que tinha aqui na cidade. E é o nosso Cristo Redentor hoje. Nós temos uma força religiosa, uma importância muito grande em nível de Nordeste. E se a gente for observar, quantos candidatos não vêm, fazem uma visita ao Padre Cícero. Então, Juazeiro do Norte tem a sua importância geopolítica, e isso não pode ser desconsiderado de forma alguma. Certamente. Vamos para o Nacional. A gente teve uma campanha de memes e de debates ridículos, mas extremamente polarizada. Saiu as coisas polarizadas, inclusive no resultado final, porque foi... o Bolsonaro começa ganhando na apuração, aí o Lula vira, mas eles ficam próximos. O coitado, desculpa, eu não queria voltar, corta essa parte. O Ciro fica em quarto, é assustador, quem viu o Ciro de 18. E eu me lembro que muita gente dizia, não, mas na próxima é o Ciro. O Ciro vai, quando foi em 22, Ciro. E o Ciro sai minúsculo, aparecem novos nomes a nível nacional. Assim, a gente já tinha visto... Acho que assim, aparece um novo nome a nível nacional. Acho que a gente tem, pelo menos na minha leitura, essa eleição, o fim político de um político histórico, que é o Ciro Gomes. Acho que assim, tu considera como fim político? É o fim político dele. A quarta eleição presidencial termina em quarto lugar, uma votação abaixo dos 2 dígitos, 3%. Em terceiro lugar no estado dele, que ele foi... Em terceiro lugar no estado dele, derrotado em Sobral. Assim, em Sobral ele também terminou em terceiro lugar. Ou seja, assim, foi uma sucessão de coisas. E ele sai sem fôlego para liderar uma oposição. O próprio PDT está precisando reorganizar o campo, colher o pior resultado das últimas eleições, elegeu menos deputado federal esse ano do que elegeu 4 anos atrás. Então, assim, o PDT sai do jogo precisando reavaliar algumas posturas e o Ciro Gomes sai dessa eleição com muito menos força do que saiu 4 anos atrás e sem possibilidade de liderar um campo. Em 18 ele saiu muito forte, muito forte, mesmo com... Foi quantos por cento? 12%. Quase 13%. Aqueles 12% eram muito fortes, porque, tipo, teve muita gente que ficava depois dizendo assim, poxa, eu Ciro teria sido... Mas aí, nos últimos 2 anos, o negócio desgranguelhou de vez. E acho que... E acho que a liderança que surge, Simone Tebet. Simone Tebet se consolida enquanto uma liderança a nível nacional. Creio eu que esse era o projeto dela desde o início, né? Assim, desde o início da campanha... Desde o início da campanha, se projetar nacionalmente, consolidar um nome e aí construir um projeto político, né? Consolidar um projeto político para ela a médio prazo, né? Tem que ver o que o MDB vai fazer com ela, com o capital político que ela herdou. Tony, olhando esse quadro, né, que está aí agora, que a gente tem Lula e Bolsonaro no segundo turno. Um Lula que chega para o segundo turno tendo colocado uma diferença de mais de 6 milhões de votos sobre o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro também chega ao segundo turno fortalecido porque capturou uma intenção de voto, aliás, capturou um voto que as pesquisas não davam para ele em nenhum momento. Nem mesmo as pesquisas de véspera.
esse voto que o Bolsonaro teve é um voto envergonhado, né, de um bolsonarista envergonhado que foi lá e votou, ou já foi um voto útil para o Bolsonaro? Né? Porque teve as pesquisas também, comparando as pesquisas, o Ciro desidratou, a Simone Tebet terminou em terceiro, mas perdeu a intenção de voto, e em contrapartida, o Bolsonaro cresceu, né, para um pouco a mais da margem de erro. Esse crescimento é um voto envergonhado ou já é um voto útil? É de tudo um pouco. Acho que a gente não pode descartar nenhuma das conjunturas. Eu repito, sou incrédulo com questão de pesquisas. As diferenças são variadas. Acho que o da IPEC deu 14% de diferença e nenhuma pesquisa eu acho que o Bolsonaro passou de 37%. Do sábado, anterior à eleição, o IPEC dava ele com 36, se eu não me engano, e o Datafolha dava ele com 37. O Lula estava mais ou menos no patamar que ele alcançou em voto válido, né? A variação está dentro da margem de erro. Inclusive, se colocava muito a possibilidade de já decidir no primeiro turno. Eu nunca acreditei que fosse decidir no primeiro turno. Eu. Por quê? Porque quando o Lula esteve no auge, ele não conseguiu ganhar no primeiro turno. Então, hoje que ele tem uma rejeição e há uma polarização, eu não acreditava nisso. O Ciro, eu acho que o Ciro ele sai muito desidratado da campanha, é um nome que agradava nos debates, as pessoas gostavam do Ciro. O primeiro debate, se não me engano, foi o da Bandeirantes. Sim. Foram os dois nomes mais falados, foi o da Simone Tebet e do Ciro. Acho que o Ciro trouxe temas relevantes e acabou sendo engolido por uma campanha dupla contra ele, do voto útil, tanto do pessoal do Bolsonaro como também do pessoal do Lula. E uma questão que atrapalha muito o Ciro, eu digo não atrapalhou, mas atrapalha o Ciro, é porque o Ciro ele traz esses temas relevantes que merecem um discurso, que merecem o debate, mas o que atrapalha o Ciro é o extracampo dele. Sabe? O Ciro é um cara que vinha com o discurso de dizer nós temos que unir o Brasil, mas muitas vezes ele se envolveu em polêmicas de debates, sabe, de aumentar o tom de voz, de realmente ir para cima. Tem vários vídeos do Ciro com brigas. Isso, de certa forma, Paulo, é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe? E isso é ruim também, porque a metodologia do Ciro atrapalhou um pouco. Por exemplo, o Ciro participou de vários podcasts muito interessantes, está trazendo projeto, tinha muito projeto bacana, muita coisa interessante assim de você escutar o Ciro falar. Você vê, esse cara é preparado, ele sabe do que está falando. E uma coisa que eu gostei do Ciro, e foi o único que eu vi fazer isso durante toda a campanha, ele dizia o projeto, o que ia fazer, como fazer, de onde tiraria o recurso, que eu acho que é o sonho de todo eleitor, é ter um candidato assim. Mas aí, na contrapartida, por exemplo, ele chegava para o Lula e dizia, o Lula era chefe de quadrilha. Então, assim, é um termo pesado para você colocar, independente de quem seja. Tu acha que ele abusou demais desse sentimento antipetista que ainda impera na população e talvez esticou demais o discurso para um campo da direita? Porque a gente viu o movimento do Ciro a todo tempo querendo capturar um voto bolsonarista, né? Querendo capturar um voto do Bolsonaro. Tu acha que ele esticou demais o discurso para a direita e aí talvez tenha desagradado o próprio eleitor dele, que não é um eleitor de direita, né? O eleitor do Ciro, em grande maioria, não é um eleitor de direita. Exatamente. Eu acho que ele se desgastou com os dois lados. Eu acho que assim, ele pensou em desgastar os dois para poder ser aquela terceira via. Ele quis se colocar como uma terceira via e não conseguiu nem se colocar como uma terceira via e desagradou a todo mundo. Ele trouxe temas relevantes, mas a metodologia de atacar dele foi ruim, porque ficou muito pesado. E isso ajudou na hora que ele teve uma campanha dupla contra ele, porque chegou um momento, isso para mim é péssimo na democracia brasileira, dessa polarização. Eu acho que isso é péssimo. Quando você polariza... Hoje, por exemplo, eu vejo gente dizer assim, gostou muito da Simone Tebet. Para mim foi o grande nome da campanha eleitoral 2022, foi Simone Tebet, que hoje o Brasil conhece a Simone. Sim. Eu acho que a Simone ela foi muito assertiva
E ela fez o que, para mim, a Manuela Dávila era para ter feito 4 anos atrás. Sim. Ela foi lançada pelo PCdoB e ela abriu mão da candidatura para ser vice do Haddad. Exatamente. O Boulos apareceu mais do que a Manuela Dávila. Acho que a Manuela hoje poderia ser um nome forte da esquerda e não foi, porque ela se escondeu. A Simone não. Foi para cima, foi para o debate, fez propostas, apontou o dedo na cara do Lula, apontou o dedo na cara do Bolsonaro mais do que do Lula, mas ela fez críticas fortes aos dois, né, e acabou sendo uma protagonista, e hoje o Brasil conhece Simone Tebet. Tomou esse lugar que era as 4 campanhas do Ciro de terceiro lugar. Ela assim. apareceu. Ela, enquanto o Ciro, comparado a 4 anos atrás, perdeu 80% das suas intenções de voto, a Simone cresceu, né? Cresceu. Ela é desconhecida nacionalmente. Uma senadora do Mato Grosso do Sul, estava lá no parlamento, mas da massa ela era uma grande desconhecida. Isso, né? e aí ela teve destaques na CPI da Covid, isso, né? mas nas aparições, mas é um público restrito. E assim, aquela coisa de CPI a gente vê no jornal. Quem é que acompanha a CPI? Eu acompanhava. E assim, e a CPI, assim, você é uma parcela da população, mas assim, é uma parcela mínima, né? A grande maioria não acompanha. E a CPI não foi dado a devido crédito à CPI, porque quando você olha para a CPI e vê quem está comandando, Renan Calheiros, né? Aí ele era só o relator. Já puxa. Mas só quando você tem ali uma raposa na frente do puleiro, você já fica. O freio de mão vem, aí você faz com que a coisa perca o interesse. As pessoas perderam o interesse. E foi isso a campanha que fizeram. A campanha pois é. Foi nesse e aí a gente viu que ali era mais uma briga política do que propriamente uma CPI para resolver alguma coisa. O que é uma máxima das CPIs no Brasil. Não é também só foi essa. Toda CPI no Brasil é assim. É para desgaste político. Alguém quer se promover ou desgastar alguém, enfim. Mas a Simone veio com esse protagonismo. Então o Ciro acabou se perdendo no caminho. E a polarização é muito ruim para mim, porque hoje o que é que a gente observa? Teve um monte de gente que abriu mão das propostas, isso foi ruim para o Ciro e para a Simone, abriu mão das propostas e de observar o plano de governo deles para dizer assim, rapaz, o Bolsonaro vai ganhar. Vou votar na Simone não, vou votar no Ciro não, eu vou votar para tirar o Bolsonaro. Aí, ou seja, já prejudicou a Simone. Aí o outro diz, vixe, rapaz, o Lula vai voltar. Não, vou votar na Simone, vou votar logo no Bolsonaro para ver. Tá entendendo? Então isso foi péssimo para a democracia, essa polarização. Porque nós temos 2 candidatos aí que, enfim, tem várias críticas, que têm desgastes, mas é o que tem. Então você vai ter que escolher. Quem não gostou ou não gostou, vai ter que escolher. E se a gente for parar para pensar direitinho, estão aí os 2 candidatos hoje postos. O Lula sai na frente aí com cerca de 6 milhões de votos, mas nós temos cerca de 18 milhões de votos aí à deriva. Então são 18 milhões de votos, que se a gente for observar, a votação passa de 12 milhões dos outros candidatos, e mais branco, nulos e abstenções, dá ali mais uns 6. Quando eu vi, eu acho que até esse número é maior. Mas quando eu vi, uma abstenção na casa, acho que mais uma vez de 20 milhões de pessoas, né? 20 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas. Então, assim, você vai ver que é muita gente. Então, por exemplo, como é que Lula e o Bolsonaro vai seduzir esse pessoal? Porque, por exemplo, o Ciro, o PDT agora à tarde, já declarou apoio e ainda fizeram questão de dizer que foi algo unânime. O Ciro gravou um vídeo, vi esse vídeo agora no início da tarde, antes de vir para cá, que ele deixa claro que concordou com o partido, mas deixa claro que não vai subir no palanque de ninguém, não cita nem o nome do Lula. Isso. Né? E assim, ele só diz assim, concordo com o que foi decidido no meu partido, inclusive votei, porque foi unânime, né? Então, mas... Ele, na verdade, assim, para não ser voto vencido, eu concordei, foi um voto de consenso. Ele, pela primeira vez, eu acho, nessa campanha, ele foi muito de grupo. Eu estou com o meu grupo, o grupo decidiu a maioria, então eu concordo. Mas o Ciro hoje, eu não consigo ver clima político para o Ciro apoiar nem Bolsonaro, nem o Lula. Eu não vejo ele com esse clima. A Simone Tebet, eu já vejo ela com essa possibilidade de ir para o Lula, né? Mas ela já deixou claro que vai se posicionar, não declarou ainda. O MDB pediu, inclusive, celeridade dos partidos. O MDB já está deixando claro, pelo que eu vi hoje no início da tarde, de que não vai tomar partido, mas vai deixar que os diretórios estaduais fiquem à vontade para ir cada um para onde quiser. Mas a Simone já disse que não quer participação no próximo governo. Ela disse que não quer, por exemplo, ter um ministério. Ela não quer.
né, mas disse que deve se posicionar. Ela foi bem objetiva no próprio domingo, né? Isso. Não deu um prazo de 48 horas para que Exato. os partidos que estiveram com ela Para não ficar nesse leilão, com cara de leilão, Sim. né? E Então, o Cidadania, que inclusive o Roberto Freire estava com ela, ao lado dela no domingo, após o resultado da eleição, já tornou pública a posição de endossar a campanha do ex-presidente Lula, né? O Roberto Freire declarou apoio, hoje à tarde o Cidadania se reuniu e o Cidadania também... aqui no estado do Ceará a gente já endossou tem a o campanha. Eunício, que é o grande líder do MDB, já está aí, então continua. E a gente vai ver muito isso. Então acho que a boa parte do MDB deve ir para o lado do Lula, é uma tendência, com algumas exceções. O PDT deve ir também, já está certo, vai para lá. Né? Por outro lado, o PSDB está ainda nessa definição, né, que é uma definição também importante. Inclusive, soube que em São Paulo o PT está querendo o apoio do PSDB e em troca, Garcia, isso, e em troca o PT daria um suporte para o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Que o Eduardo Leite está no segundo turno lá contra o Onyx Lorenzoni, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Inclusive, mais uma reviravolta, né? Que a pesquisa de véspera dava um resultado inverso. E que totalmente. Me fugiu agora, o Leite. Que me fugiu Eduardo Leite. Em primeiro lugar, e o Onyx Lorenzoni em segundo, e o que a gente viu foi... inverso. E a gente vê que o PSDB teve um enfraquecimento muito grande, né? Então, quem diria PSDB e PT de mãos dadas, indo para a escola, pensando os dois passarem junto de ano, né? Então, veja que conjuntura, né? O PSDB tem agora, acho que, uma missão de renascimento. Exatamente. Assim, colheu o pior resultado para o Congresso da sua história, né? Elegeu, se eu não me engano, 12 deputados federais, isso é muito pouco. Muito. Para um partido com a dimensão que o PSDB já teve. Assim, recente. Chegou a ser o principal partido do Brasil. Exatamente. 8 anos atrás, o PSDB era o principal partido de oposição desse país, perdeu São Paulo, porque o Rodrigo Garcia não vai nem para o segundo turno, colheu 18% dos votos e está na disputa 2 segundo turnos. Mas nesses 2 segundo turnos foi ao segundo turno em segundo lugar. Que é com a Raquel Lira, com a Raquel Lira aqui no Pernambuco, que também as pesquisas não davam que ela ia para o segundo turno. E com o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, chega nas duas posições atrás, né? Chega em segundo lugar, precisando remar muito para conseguir recuperar o estado. Para o PSDB é crucial ter o Rio Grande do Sul para ter um nome, para ensaiar alguma coisa daqui a 4 anos. Porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, a força de Bolsonaro está muito forte, o senador eleito lá foi, e com uma boa votação, é o vice-presidente. Hamilton Mourão, que ganhou de um dos dinossauros do PT, o Olívio Dutra. Né, ficou em segundo. Então, olha só como... no Sul, o PT colheu, assim, acho que essa derrota é muito significativa. E no Paraná, acho que o campo da esquerda colheu uma derrota muito significativa, que é a derrota do Requião para o Ratinho Júnior. E assim, uma derrota considerável, porque o Ratinho teve mais de 60% de voto válido e o Requião é um nome histórico na política paranaense. Isso, e tem duas situações, 2 nomes que mostram muito o enfraquecimento do PT lá no Paraná. Sérgio Moro. Senador, e Deltan Delanol, deputado federal. Entre os mais votados, os dois nomes ali da Lava Jato. Então você vê que há um enfraquecimento, porque eles têm endossado pela população do Paraná sobre a atuação do Lava Jato e isso demonstra uma rejeição ao PT. Então, assim, são conjunturas que a gente tem que observar. Por outro lado, a gente falando dos apoios que o ex-presidente Lula recebe, o Bolsonaro recebeu um apoio importante, que é do governador de Minas, eleito, o Romeu Zema, é um nome forte, né, e ganhou o primeiro turno, e do governador do Rio de Janeiro, que Cláudio também Castro. Ganhou do primeiro, que deu uma lapada no Freixo, que foi uma assustadora. O Freixo já vinha se desgastando, cometeu várias gafes, inclusive nos debates lá, errando até bairro do Rio de Janeiro, e aí acabou recebendo esses 2 apoios importantes. Que peso eles vão ter para transferência de voto é que a gente vai ter que aguardar. Então, assim, acaba tendo esse reforço. Então, assim, eu acho que é uma campanha que começa do zero. Qualquer apoio hoje tem que ser considerado, é importante, né? E eu acho que o Lula sai na frente por ter esses 6 milhões, terem partidos que estão chegando junto, só em você não ter o Ciro batendo e já colocando isso aí,
vai ser bom, é bom para o Lula, né, apesar que não vai ter no palanque, e a Simone Tebet, que provavelmente terá no palanque. a Simone Tebet tem essa possibilidade de estar no palanque. Então a gente é muito interessante a conjuntura que está se desenhando Toninho, nessa campanha eleitoral. A gente observou um primeiro turno, acho que encerrado agora, com poucos debates, né? Foi um primeiro turno atípico nesse aspecto. Só tiveram 3. Redes, né? Em 2018 a gente tinha muito mais, a gente tinha as duas principais campanhas ali, tanto que estão no segundo turno, colocando alguma pequena restrição ali, e a gente viu 3 debates. 3 debates muito duros, difíceis. Acho que para quem protagonizou e para quem assistiu, então nem se fala. Assim, debates rasos no campo político. O que a gente pode esperar de um debate de segundo turno, que haverá, o primeiro vai ser agora dia 9 de outubro, na Bandeirantes, de um debate estando de fato frente a frente Bolsonaro e Lula. Porque no último debate da Globo, esse confronto específico, Lula e Bolsonaro não aconteceu. Eles não tiveram frente a frente. Foi horrível aquele debate, horrível. A metodologia frente a frente eles horrorosa. não estiveram. Mas agora, dia 9... Não tem jeito. Não tem jeito. Teremos Bolsonaro e Lula frente a frente. E não terá Padre Kelmo. O que esperar desse debate? Né? O que esperar desse embate? Vai ser um debate rasteiro, baixo, ou um debate propositivo? Eu acho que vai ser rasteiro. Eu também acho. Eu acho que vai ser de ataque de ambas as partes. Acho até que devem tentar fazer uma forma para... Eu até acho que, de repente, nesse debate agora, fizeram algum acordo, porque uma coisa que a gente viu que incomodou muito o Lula no primeiro debate foram as vezes que o Bolsonaro se dirigiu a ele como ex-presidiário. Então, assim, todas as vezes. Pois é, e isso incomodou o Lula. Há quem diga até que foi um dos motivos ele não ter ido para o debate do SBT, porque esse acordo não teria sido feito nos bastidores. Já na Globo não se percebeu isso. Eu não acompanhei todo o debate da Globo na íntegra, mas a maior parte que eu acompanhei não houve isso. Deve ter sido feito algum acordo de cavalheiros lá nos bastidores. Eu acho que vai ser de ataque, infelizmente. Eu queria muito que fosse de propostas, porque é uma coisa que eu sinto falta do Lula também, sabe? Eu acho que o Lula ele tem que mudar um pouco, ele ainda tem aquele discurso cansado, antigo, de 20 anos atrás, o povo precisa comer 3 vezes, Eu acho que o que a gente precisa saber é como é que você vai resolver isso, como, de que forma, mostrando. Eu sinto falta disso nos nossos candidatos, que era o que eu via no Ciro. Né? O Ciro se perdeu, mas ele ainda tinha aí essa situação. Então, acho que a gente tem que ver, por exemplo, o PDT, nessa negociação com o Lula, deu 3 pautas lá do programa do Ciro para ser aceito. Sim. Por exemplo, o da renda mínima de R$1.000, né? Tem a da educação integral. Educação integral e o refinanciamento das dívidas da SPC Serasa. Então, por exemplo, como é que vai ser feito isso? O Cid dizia, né? Eu acho que falta o Lula dizer isso, eu acho que falta o Bolsonaro dizer. Né? Então, assim, o Lula às vezes ainda tem um discurso muito populista, de agradar, de chamar atenção, de empolgar, de emocionar, e o Bolsonaro tem aquele do ataque, de mostrar o radicalismo, que ali é ladrão, que é isso. E eu acho que nós como cidadãos temos que exigir isso. Sabe? Eu quero escutar a proposta, eu quero que você me diga que esse copo aqui é branco, que você vai pintar de azul, mas como é que você vai pintar de azul se você só tem uma tinta verde? Me mostre como é que você vai fazer. Não, eu vou fazer sim, mas como? Eu quero saber disso. Não vou ter como fazer inicialmente como azul. Eu vou ter como verde, mas tem que dizer isso. Você tem que chegar e propor. E a gente se acostumou a aceitar qualquer coisa. E, infelizmente, é um mal nosso cidadão, como eleitor. A gente se acostumou a sempre receber aquela conversa bonita e ficar por isso mesmo. E eu acho que isso é ruim para a nossa sociedade e para a nossa política. Tanto é que o resultado disso é essa polarização. Então, eu gostaria, melhor dizendo, que fosse um debate propositivo, de propostas, e cada um dizendo o que vai fazer em vários setores, mas, infelizmente, a expectativa é que vai ser um debate baixo de acusações de ambas as partes. Infelizmente. Infelizmente mesmo, viu? Vamos encaminhar. Só fazer uma última pergunta e depois a gente ponderar ligeirinho o Congresso. Tem uma figura onipresente nas eleições nacionais, uma figura abstrata, que o cidadão médio, a gente, a massa, não tem muito contato, que é uma coisa que analista político adora chamar de mercado. O mercado. Em 2002, o Lula foi lá e fez uma carta aos brasileiros que foi um aceno ao mercado. Né? E era
dizendo que ele ia fazer um governo tal qual fez, que era um governo bem pragmático, inclusive, que o mercado não se assustasse. A carta funcionou, o mercado não se assustou, o Lula foi eleito. Agora, o Bolsonaro e o Lula tentam, da mesma forma, capturar esse mercado, né? Tentar seduzir esse mercado. Boa parte desse mercado ainda está com o Bolsonaro, né? Por uma política econômica teoricamente mais liberal, neoliberal, enfim, em tese menos intervencionista do Estado, que aí deve se contestar ponto a ponto, porque a política econômica do Paulo Guedes é bem intervencionista, isso vem ficando claro cada vez mais, mas o mercado ainda não enxerga isso. E o Lula tinha no Alckmin essa nova edição da Carta aos Brasileiros para o mercado. Porém, teoricamente ou aparentemente, no primeiro turno, essa carta não funcionou muito bem, ou não funcionou tanto quanto deveria ainda. O que tu acha que essas duas campanhas vão fazer para conseguir capturar o mercado? Eu acho que essa questão do mercado é muito mais de bastidor do que de propaganda. E aí eu acho que o papel do Alckmin está sendo e vai ser mais efetivamente o segundo turno nesse sentido. Uhum. É o contato do Alckmin com os empresários, com a própria FIEC, enfim, esse trabalho de bastidor que o Alckmin vai fazer, que eu acho que já está fazendo, inclusive, e aí trazer na propaganda, dar essa tranquilidade. Porque, por exemplo, se engana quem pensa que o Lula vai entrar, o Lula é um nome de esquerda, é um grande líder de esquerda, mas que vai fazer uma administração de esquerda. Ele não fez isso antes, que vai fazer agora. Uhum. O Lula, inclusive, foi criticado muito porque ele tinha o trabalho dele não pode ser considerado que foi aquele projeto de esquerda raiz, nunca foi. É um projeto muito mais de centro do que de esquerda. Tanto é que o vice dele, Zé Alencar, né, era um empresário mineiro. E que teve, inclusive, uma importância muito grande nesse sentido. Uhum. É o Alckmin de hoje, né, foi o Zé Alencar. Então eu acho que esse trabalho vai ser muito de bastidor. Para a grande massa que não entende essa situação, ela vai estar pensando em outros focos e aí eles vão tentar dar essa tranquilidade dos empresários, que às vezes a galera fica naquela história de dizer, porque há uma agressão dos patrões, não sei o quê. Eles têm que agradar os patrões, porque eles têm a influência, têm o financeiro também, então tem que agradar os patrões e agregar também a quem está abaixo da pirâmide. Então eles vão fazer isso de forma mais efetiva. Só que eu acho que essa questão de mercado, contrato com empresários, com esse tipo de instituição como a FIEC, por exemplo, é muito mais de bastidor, e aí depois, de acordo com o que eles vão sentindo, aí é que vai vir à tona na propaganda eleitoral, mas a grande massa nem observa muito isso. Ela observa mais o que pode ser feito para melhorar a vida do cidadão, como, por exemplo, o que vai poder baixar o valor da cesta básica, deixar baixo o valor da gasolina, tá entendendo? Financiamento de casa, o financiamento de casa, de carro, enfim, isso aí é o que a grande massa vai estar observando. Como o próximo governo, vai poder me ajudar. Porque, por exemplo, o Bolsonaro leva muito que teve a pandemia, teve a guerra, teve isso, critica o STF, enfim, etc. Então, tudo isso vai ser colocado. Esse segundo turno, tudo vai vir à tona. Tudo vai vir à tona. E é por isso que eu me preocupo no nível que poderemos ter essa campanha. Mas espero muito que em algum momento as propostas possam vir e possam surgir de forma muito propositiva. Quero fazer isso assim e assado. É a minha esperança, né? Não custa nada. Em propostas propositivas, uma coisa que a gente não vê propostas propositivas são nas duas linhas das primeiras damas. A Michelle vai para a igreja, né? E tenta falar da igreja nesse discurso do perigo do petismo. E a Janja vai para os artistas, mostrando o desgaste que os artistas sofreram. Então, assim, que é um povo que se manifesta muito, os evangélicos, eles são muito fortes e são grandes números. E eu falava de tarde no domingo, eu digo, gente, eu tenho a sensação de que as pesquisas não chegam nas igrejas, não chegam, porque são lugares que eles são muito fortes. É o pessoal que não chega no Brasil Profundo. O Brasil Profundo. É o pessoal que nem assiste televisão, que nem acompanha os debates. Entendeu? Isso é o que me assusta. Que naquele primeiro debate, não sei, em algum lugar da TV que Bolsonaro falou, me lembrei, foi na entrevista do Jornal Nacional, que ele falou,
que ele foi perguntado por que era que ele estava imitando as pessoas morrendo de Covid. E a gente se tocou, não foi, Beatriz, naquele dia que existiam centenas, milhares de pessoas que nunca tinham tido acesso àquele vídeo. Que não sabia que o presidente tinha feito chacota das vítimas da Covid. Então, a gente ainda fica muito nas nossas bolhas. E a bolha dos artistas que a Janja pega, que é o que a gente vê, a gente tem a impressão de que o Lula, a campanha do Lula é muito maior. Mas a campanha da Michelle, que é nas igrejas, é que tão é potente imensa, quanto. que é imensa, a gente não vê, não chega na gente. E tem uma situação também que eu acho que assim, foi muito favorável para o Bolsonaro, a Michelle, né? Por exemplo, eu acho que a Michelle ela foi o grande nome da posse do Bolsonaro, né? Quando ela veio com a tradução em libras. Com aquele vestido né? rosa. Pois é, e ela é uma mulher bonita, elegante, e, enfim, chegou de forma muito profunda. E aí ela já começou na administração com a história da inclusão. Então isso foi muito bom, e ela pegou uma ala da sociedade que estava carente, que estava órfã, porque não sentia nas nossas autoridades alguém que viesse presente e que levantasse essa bandeira para falar realmente. Sempre foi um discurso de campanha e nem tão evidente. Isso veio se evidenciar mais nessas últimas 2 campanhas, tanto para prefeito como agora, para a presidência de forma mais forte. Nunca se falou tanto em autismo e inclusão como se falou nessa campanha eleitoral. Então, a Michelle, ela veio com isso lá 4 anos atrás, né, com a língua dos surdos, mudos, da inclusão, dos autistas. Então, ela acabou seduzindo muita gente e ela tem o respeito, né, de muitas alas da sociedade. Então, e aí ela veio com essa questão também dos evangélicos, tanto é que, por exemplo, a Janja não teve nenhuma participação na campanha do Lula, a não ser nos comícios, lá no Elmano, ela foi uma figuraça. Ela estava lá, cantou, dançou, foi uma resenha lá na convenção do Elmano, mas na propaganda do rádio, na propaganda da TV, a Janja não apareceu, talvez tenha gente que nem saiba que ela é esposa do Lula. A Michelle não, a Michelle teve participação. A Michelle participou, teve programa eleitoral com a Michelle. Então veja que a Michelle tem um protagonismo dentro A Michelle também na campanha do Bolsonaro tem um papel muito específico, que é tentar mitigar a rejeição que o Bolsonaro tem no público feminino, né? A maioria do eleitorado brasileiro... Tirar essa história de que ele não gosta de mulher... A maioria do eleitorado brasileiro a maioria do eleitorado brasileiro rejeita o Bolsonaro, né? A maioria diz que não votaria nele de jeito nenhum. E a Michelle era a alternativa, vamos trazer a primeira-dama para a campanha para tentar melhorar a imagem do presidente da República no segmento feminino. Porque sem esse voto, nenhum candidato vence. Porque o que é colocado? Os problemas do Bolsonaro seriam problemas isolados, como mulheres de forma isolada. Foi a jornalista tal que perseguia ele, a Rosário... enfim, então ele quer tirar essa imagem de que é um cara agressivo, que é uma coisa generalizada com as mulheres, trazendo a Michelle. E que em determinado momento... 51 casos isolados. E que em determinado momento ela funciona. Ela está funcionando. E eu acho que ela vai estar também presente nesse segundo turno. Sem dúvida. Né? Então a gente vai ter um segundo turno muito interessante. Estou louco para ver realmente as estratégias que vão acontecer. E porque o que a gente está vendo é que os bastidores estão fervendo nessa questão dos apoios. E eu acho que os dois lados estão conseguindo apoios importantes, significativos nesse segundo turno. Agora, como esse eleitorado vai receber, como ele vai agir, né, é que a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Se eu perguntar, só para a gente se encaminhar para o final, que é um assunto que rende 20 podcasts, só isso aqui. A gente também teve o desenho da Câmara Federal e o Senado, como é que fica? Na Câmara Federal, a gente teve o Bolsonaro saiu em segundo na eleição majoritária, mas o PL fez a maior bancada da Câmara. Eu estava pegando aqui os dados, o PL fez 99 deputados. Quando você pega historicamente, a última vez que um partido tinha feito tantos deputados assim de uma única vez é em meados dos anos 90, início dos anos 90. O PT, a federação do PT, PT, PCdoB, PV, também cresceu, está com 80. Mas você teve um crescimento maior agora do que em 18, talvez, desse parlamento mais conservador. Então você tem muitos deputados do PL, republicanos fez muita gente, tem lá os nomes do PSC, enfim, de outros partidos que estão nesse espectro. No Senado,
Das 27 vagas, o PL elegeu 8 senadores, né? E aí o restante está dissipado ali, mas você tem ainda outros nomes que estão em outros partidos que não no PL, mas que estão no mesmo campo, no mesmo espectro. O que esperar desse Congresso, na tua perspectiva, desse Congresso mais conservador, talvez, e que sinal isso dá, talvez, para essa eleição do segundo turno? Né? Guardando, naturalmente, as especificidades de cada processo. Mas o que esperar desse segundo turno, observando deputados e senadores já eleitos e vendo que para esses espaços há uma... Não sei se dá para caracterizar uma onda, mas uma tendência conservadora, digamos assim, ou mais à direita. Talvez o termo não seja nem conservador, mas uma tendência mais à direita. Eu acho que, por exemplo, o PL saiu muito fortalecido. E quando a gente fala sobre a confederação PT, PCdoB e PV, você vê que é uma confederação com 3 partidos. Né? Então, assim, é uma união de 3 partidos que acaba... Isso fez 80 nomes. Fez ali 80 nomes, mas são 3 partidos. O PL não, ele fez sozinho. Então o PL ele sai muito fortalecido, o Bolsonaro sai fortalecido e deixa um recado para que haja uma reavaliação da classe política do que está acontecendo, porque para mim os políticos é um reflexo do que está aqui embaixo, é um reflexo do povo. Acho até que o Lula já percebeu isso, e o fato do Alckmin ser vice dele, percebe-se que ele está vendo essa mudança, que o radicalismo não vai adiantar nem de um lado nem do outro, até porque se adiantasse do outro, o Bolsonaro já tinha sido eleito no primeiro turno com larga vantagem. Então eu vejo que é um Senado que a gente também tem que observar que tem muita gente nova, tem muita gente que vai querer mostrar o trabalho e as conjunturas elas vão mudar de acordo com quem vai ser o presidente. Porque, por exemplo, o PL está lá com 8, mas se o Lula for o presidente, aí esses são 8 que vão para a oposição. Então... e quando você pega o todo do Senado, o PL passa a ser a maior bancada, né? Porque como a gente renova 2/3, 1/3, quando pega com o pessoal que ainda está com mandato para mais essa legislatura, o PL passa a ter 14 senadores. Né? É a maior bancada disparada. A segunda bancada tem 12, o PT tem 9. Uma coisa é certa, quem for o presidente vai ter que ter uma boa jogo de cintura para o diálogo. Vai ter que negociar bastante, vai ter que saber ter uma entrada. Por exemplo, se não for o presidente, tem que ter alguém, um líder político, para ter entrada no Senado e para ter entrada no Congresso Federal, para saber negociar, para conseguir aprovar projetos importantes, inclusive de interesse da bancada que vai estar no poder. Né? O Lula vai ter que fazer isso, já soube fazer isso no passado, em alguns momentos com desgaste, porque ele teve que se aliar com pessoas, enfim, de histórico questionável, né? E o Bolsonaro também, porque o Bolsonaro, por exemplo, batia no Centrão, teve que se segurar no Centrão para poder seguir no comando aí da presidência da República e respirar, sobreviver. Então vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, independente de quem venha a ser o presidente do Brasil. Agora eu acho que as urnas estão deixando recados que devem ser avaliados, sabe? Eu acho que o radicalismo ele tem que ser controlado. Eu acho que as pessoas têm que começar a observar um pouco em cada região, porque cada região manda o seu recado diferente, ela tem que ser muito avaliada pelos políticos. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente teve um aperto nos candidatos do PDT em nível federal, mas o estadual o PDT foi que mais... São 13 nomes. 13 nomes. E eu não acredito que vai ser problema para o Elmano. Acho que o Elmano vai... Não. O PDT com certeza vai controlar ali, vai fazer base aliado. Não já vai estão compondo, inclusive, nesse momento. Não vai ter nenhum tipo de problema. Né? Eu acho que o grande problema é para a região do Cariri, porque perdeu nomes. A gente só tem um deputado federal, que é Yuri do Paredão, que nunca se posicionou para presidente, se preocupou realmente foi com a candidatura dele. Hoje pela manhã cheguei a conversar com ele no site Miséria, perguntei também, ele deixou bem claro que não é partidário, tá querendo estar ali junto com o povo, foi o que ele disse para a gente lá na entrevista. E ele é do PL e estava andando com o Fernando Santana aqui em vários municípios, fazendo dobradinha com o Fernando, né? Então realmente ele queria era se eleger e conseguiu, e tirou uma boa votação, mais de 90 mil votos. Né? E por outro lado a gente teve alguns fiascos eleitorais, como o Arnon, que se esperava muito do Arnon. Teve que foi 38 mil votos. Pois é, e o Arnon tem que fazer uma avaliação da vida política dele, porque ele perdeu aliados importantes,
ainda como prefeito. Acho que o Arnon ficou um pouquinho no sapato alto ali como administrador e subestimou, perdeu alguns apoios importantes. E aí, quando perdeu a eleição, esses apoios fizeram muita falta agora para deputado federal. Lançar a candidatura dele em cima da hora também foi ruim, porque você acaba perdendo uma conjuntura política, de ter colégios eleitorais, de ter apoio de prefeitos, de lideranças, e o Arnon vai ter que, aquela coisa, fechar para estoque, assim, vai ter que se fechar um pouquinho, uma reavaliação. O Nelinho acabou sendo mais votado, né, para deputado, não entrou, mas fica na suplência. Expectativa que o Eunício, de repente, possa assumir o ministério e ele venha a assumir. Mas a gente teve uma perda considerável de lideranças aqui da região. Para estadual, Fernando Santana, o mais votado do PT, tem o Guilherme Landim, que também acabou se elegendo. Sim, tem o Idilvan, né, que segue aí para deputado federal, acabou se tornando um nome forte, apesar de dizer que ele é de Nova Olinda, eles colocam muito do Cariri, mas fica bem distante aqui da região. Mas queira ou não queira, a gente coloca ali na conta, né, e enfim, eu acho que a gente acaba saindo um pouco fragilizado aqui no interior em termos de números. De representantes. De representantes. Eu esperava mais representantes. Eu tinha uma boa impressão que a Azuleide pudesse entrar. Acabou não entrando, mas acho que ela está na segunda suplência, a professora Azuleide do PSOL. E eu acho que eu queria muito ver a Azuleide como deputada. Eu acho que ela tem uma atuação muito boa na sociedade e eu acho que ela seria uma boa deputada, mas a gente tem o Davi do Raimundão, que agora entrou realmente, não fica mais como suplente, deputado, eleito, sem nenhum tipo de problema, e ele segue aí, mas queira ou não queira, a gente sai fragilizado aqui na região do Cariri. Então, eu me preocupo um pouco com isso. Por outro lado, a gente tem o Camilo como senador, que é daqui, e eu acho que o Camilo vai ter também uma certa influência no governo do estado para que o Cariri não deixe de ter aquele olhar do governo, né? Vai ter o olhar do governo aqui. Também não sei como é que vai ser, se o Fernando vai ter ali, vai ser presidente da Assembleia, eu posso ficar ali como vice-presidente, como já é, porque tem o Evandro Leitão. Então essa conjuntura toda a gente vai ter que esperar um pouco mais para o ano que vem. Mas eu acho que as urnas dão recado, tudo isso vai ter que ser avaliado e algumas conjunturas a gente vai ter que aguardar para saber quem vai ser o novo presidente. Porque de acordo com quem vai ser o novo presidente, que o bicho pega. Porque aí a gente vai ver qual vai ser a linha. Porque, por exemplo, nós temos muitos senadores hoje do PL. Se for o Bolsonaro, a linha vai ser uma linha de situação. Se for o Lula, eles vão ser oposição. Mas independente de quem seja... também tem que ver que oposição é essa. Que oposição é essa, exatamente. É um conjunto de partidos que está naquele bojo do centrão, né? Até no bojo da conveniência. Pronto. E aí é que eu digo a questão da negociação. Porque a gente tem muitas vezes político que está naquele partido e diz que defende isso, aquilo, outro, e você conversa, e aí, de repente, surgem uns cargos, e a oposição não é tão oposição assim. Né? Eu, às vezes, é da situação, mas não foi contemplado como queria, a situação não é tão situação. Então, tudo vai ser negociado, infelizmente, a política brasileira é dessa forma, e a gente vai ter que, assim, a gente faz perspectivas, a gente fica projetando um pouco, mas tudo vai definir de acordo com o que vier a acontecer na presidência da República e o resto das cadeiras de governo do Estado. Porque tem uma coisa que muita gente não percebeu, viu? Se fala muito que o Lula ganhou aqui no estado do Ceará, que no Nordeste, que houve a virada do Nordeste, e o Bolsonaro cresceu no Nordeste. Sim. Comparado com 2018, houve um crescimento. O Bolsonaro caiu, foi mais ali no Centro-Oeste, no Sudeste, ele teve uma queda em alguns locais, né? Mas no Nordeste ele subiu. Então, às vezes, se vê muito só o resultado, e aí você tem uma falsa impressão de que a coisa, o Nordeste chegou aqui e decidiu, o Nordeste foi quem elegeu o Lula. Peraí, essa atenção vai ter que ser dada para o segundo turno. Porque, por exemplo, a campanha de Lula vai ter que observar por que é que o Bolsonaro cresceu 4 anos atrás, comparado com 4 anos atrás lá no Nordeste. Onde é que a gente tem que ir? A eleição a equipe do Bolsonaro vai ter que ver, por que é que a gente perdeu capilaridade lá no Sudeste, lá no Sul, no Centro-Oeste? Tá entendendo? Então, as campanhas estão com polos trocados, né? A campanha do Bolsonaro está, nesse momento, enviando emissários para o Nordeste para entender o que fazer aqui para crescer, né? E para tentar virar um pouquinho o jogo, né? Porque apesar do Bolsonaro ter crescido,
o crescimento ainda foi pequeno, né? Ele teve E a gente, assim, uma acentuação, mas o Lula ainda conseguiu uma vitória muito firme aqui. E a gente assistiu, eu assisti aos programas eleitorais, que é o que chega na casa das pessoas. E a campanha para o Nordeste era muito forte. A campanha do Nordeste, a pessoa... Bolsonaro como um grande salvador que trouxe água para o Nordeste. Porque assim, que salvou milhões de pessoas com auxílio emergencial. O Bolsonaro não queria ser o mais votado do Nordeste. Ele queria melhorar a situação dele. Sim, então ele teve várias vezes aqui. E queira ou não queira, é um gargalo para o ex-presidente Lula, essa questão da transposição, que passou 15 anos com as obras paradas. Então o Bolsonaro chega aqui, inaugura, libera água e diz, fui eu que fiz. Então é uma situação que incomoda, é uma pedra no sapato, tá entendendo? E ele vai continuar usando isso no segundo turno. Tá entendendo? Então, a gente vai ouvir muito sobre transposição, a gente vai ouvir muito sobre mensalão, a gente vai ouvir muito sobre pandemia, sobre Covid-19. Rachadinha. As campanhas estão com o pau trocado o seguinte, que a campanha Bolsonaro está com emissários no Nordeste nesse momento. Com certeza. Rodando os estados para conseguir entender o que fazer, para melhorar o desempenho dele aqui. E a campanha Lula está em São Paulo e no Sul. Porque entende que precisa crescer lá para conseguir vencer, né? Para conseguir consolidar e buscar até vencer com o Haddad, porque isso pode ajudar também. Isso, e tentar vencer com o Haddad. Então as campanhas estão exatamente com polos trocados, né? Onde o Bolsonaro foi pior, os emissários estão aqui, e onde o Lula foi pior, os emissários da campanha Lula estão lá, enquanto esses nomes que lideram a corrida tentam fechar alianças político-partidárias. Né, e Minas Gerais é um ponto importante, porque tem o Zema lá que foi eleito, e historicamente tem aquela história de quem ganha em Minas Gerais é o presidente da República. E aí o Bolsonaro tem um cabo eleitoral bom, que é o presidente, que é o governador eleito no primeiro turno e que vai com certeza fazer... Né? Pois é, reeleito, vai fazer de tudo para trazer voto para o Bolsonaro. Então, assim, não vai ser fácil. Quem achava que ia ser fácil, não vai ser fácil. Para mim, o Lula está na vantagem. 6 milhões de votos, dura, né? Mas é uma eleição dura. É aquela coisa do jogo de futebol. Você tá ali jogando com a vantagem de empate até os 45 minutos. O árbitro deu 2 minutos. O goleiro levou um frango, você perde o jogo. Acabou. Então vai ter que ir até o último instante trabalhando. Que foi assim que o Elmano ganhou o primeiro turno aqui no estado do Ceará. Foi até o último instante, com o Camilo aqui, como diz Murilo Siqueira, com o Camilo com o Elmano no tum-tum, e chegando dizendo aqui, aqui é o meu candidato, foi para cima, mostrou para todo canto, foi até o final. Então, assim, ninguém pode relaxar. Relaxar em qualquer aspecto, em qualquer região do país, pode ser decisivo para o resultado da eleição. Quem vai relaxar agora somos nós. Porque é coisa. Porque a gente tem que colocar esse episódio no ar. E para a gente colocar esse episódio no ar, a gente tem que encerrar. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta a você, Érica Souza. Em diversos momentos desse episódio, a gente fala, na manhã de hoje, não sei o que, hoje, que dia é hoje, Érica Souza? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Pra você, Carol, telespec, você que está nos ouvindo aí dia no de Spotify, São Francisco. Dia de São Francisco. Saber que dia é hoje. Esse episódio saiu um pouquinho mais tarde, não saiu às 18 horas, como de costume, porque a gente teve alguns percalços hidráulicos. Inventei agora. Mas saiu hoje, na terça-feira. Na terça-feira. Dia de São Francisco. Exatamente. Então, a gente queria muito agradecer pela disponibilidade, né? Por ter vindo ter essa conversa maravilhosa. Vamos chamar alguém? Vamos chamar Tony? Será que ele tem disponibilidade? Digo, vamos, porque se for pra... Eu sou uma pessoa... Me bota pra falar de fofoca, a gente vai gravar sobre Pantanal, vai dar certo. Mas de política, eu, honestamente, nunca entrei. Mas tem fofoca também, é só o que tem. Só que tem. Eu nunca entro muito profundamente na política porque eu gosto da fofoca. E aí tem coisas que a gente não pode levar ao ar por questão da ética, né? Eu fiz uma história essa semana, rendeu tanto, ainda tem gente hoje me perguntando, diz o nome, eu digo, não posso. Deixa, não, vai ferir o código de ética. Mas muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, né, com a sua contribuição incrível, e fala para o público do Fubá onde as pessoas acham o Tony Souza nos outros cantos. Pessoal, a gente está no Matutino Progresso, de 7 às 8 da manhã, apresento o Matutino Progresso junto com o meu querido Murilo Siqueira, a gente está lá, Murilo comentando, a gente faz o jornal lá, Matutino Progresso, de segunda a sábado, tem o canal Replay com Tony Souza no YouTube, que é um canal de esportes, com foco mais para o futebol, mas a gente ramifica para outras modalidades, e também no Instagram, Replay com Tony Souza, que é o do canal, e tem um Instagram pessoal que eu uso menos, mas estou lá também, que é o Tony. Não tem a senha?
Rapaz, isso é o problema. Eu já tá no celular, mas se você perguntar, eu não sei. Tony com I, underline, Souza com S. Tony Souza. Tony, underline, Souza. Tony com I, Souza com S. Encontra a gente lá. Tem um Facebook também que eu entro um pouco mais. A gente ainda tá por lá. Tá certo? E eu queria só deixar um recado pro pessoal. Gente, a gente vive na democracia e que a gente pratica a democracia, né? Porque se fala tanto em democracia e não é a prática, porque assim, eu sou um democrata, desde que a Érica concorde comigo, desde que a Érica pense do que eu penso, ou vote no candidato que eu voto. Eu acho que assim, a gente tem que não pode ser assim. Eu acho que está faltando muito na sociedade, seja na política, seja em qualquer setor da vida, está faltando muito a questão do respeito. Se falta muito respeito. Essas eleições já viu pessoas matando. Pois matando. e assim, criticando, esculhambando, sabe? E eu tenho amigos bolsonaristas, eu tenho amigos lulistas, ciristas, que agora sou Simone Tebet. Teve uma senhora que ligou para mim na semana passada, antes da eleição, e ela, Tony, consegui seu telefone lá na rádio. Sou, tudo bom, dona fulana? Como é que tá? Tudo bem? Meu filho, qual o número dessa Simone Tebet? Que eu achei ela tão bacana, eu quero votar nela. E aí eu fui disso, o número dela é 15, né? Do MDB, é 15 do MDB. E tu sabe, meu filho, obrigado. Que eu ia votar, ela disse o candidato que ia votar isso, mas eu gostei dessa mulher, eu vou votar na Simone Tebet. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem amigos de todos os lados. Terminou a eleição, gente, vai estar todo mundo novamente. Eu acho que a política deve ser vivida. Eu acho que a gente tem que viver, tem que votar, buscar fazer a nossa parte como cidadão, mas respeitando, porque eu acho que a falta de respeito é que faz com que a gente tenha a violência no meio social, intrigas e a gente vive esse clima tão tenso que a gente está vivendo ultimamente. Então a gente tem que ter o respeito, a amizade e pregar o que é bom, pregar o amor, pregar a união. E se aquela pessoa que você de repente acha que ela é uma pessoa violenta, uma pessoa nociva, se afaste dela. Se não, vou me afastar. Show. Não sendo, vamos respeitar, vamos fazer nossa parte. Se todo mundo que vier falar com esculhambação, com violência, a gente for responder do mesmo jeito, a gente vai estar fazendo aquilo que a gente não quer. Então, quando alguém vier com ignorância, seja educado. Quando alguém vier com intransigência, seja compassivo, né? Seja democrata. Acho que a gente tem que praticar a democracia. Acho que nunca foi tão importante a gente poder fazer isso ultimamente. Respeito, a palavra de ordem, respeito. É isso aí. Paulo Júnior, as pessoas te acham nas redes sociais? Acha. Se procurar, acha. E como? No Twitter, principalmente. No Twitter, @poesiasinatas. Ultimamente eu tô bem tuiteiro. Tuiteiríssimo. Tô muito tuiteiro ultimamente. Termina o debate, eu fico esperando os tweets. Eu perdi o meu Twitter isso aí. Meu Deus do céu. Péssima senha. Tô muito tuiteiro ultimamente, então vai lá. @poesiasinatas no Instagram, @paulojralves. Pronto, eu sou a Érica Souza, em todo canto. Jim Macedo. É Jim Macedo também. Pode procurar que acha. Algum Jim Macedo por lá você vai encontrar. O Lombardi do Fubá. E siga também as redes sociais do Fubá. Esteja inscrito em todos os seus agregadores, se estiver vendo em vídeo ou apenas em áudio. Se você se inscrever, você recebe a notificação. Diga, o episódio saiu hoje fora do horário. Se você fosse inscrito, você teria sido notificado e não teria ficado nessa dúvida, achando que não tinha saído. Não é isso? Então, até o próximo episódio. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu. Foi boa.